gente. Que alegria esse salão cheio, né, Frei? Que alegria. Acho que saibam que nós preparamos com muito carinho esse encontro. Vou falar um pouquinho mais da nossa convidada. Frei, posso? Então vamos lá. Primeiro quero dizer para vocês que realmente é uma alegria para todos nós educadores e que estão aqui também presentes, de ver pais presentes, mães aqui buscando, né? Aqui a gente conversou, né, Lu? Não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo. Então, por isso esse formato. E vocês vão participar, eu espero que vocês participem, né? Nós convidamos vocês a participarem com perguntas, porque é um tema tão importante. Hoje eu fiz uma colinha aqui e eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu estou realmente emocionada. A Luciane é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho. Vou falar um pouquinho aqui do currículo dela, porque eu acho que vale apresentá-la com a seriedade devida, né? Com todo o respeito da cientista que é. Então, Luciene é doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e Universidade de Genebra, na Suíça, pós-doutorado pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Minho, Portugal, professora do Departamento de Psicologia da Educação e Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Líder do GPEM. Aí eu faço uma pausa, porque eu tenho um orgulho danado e eu encho a boca para falar que eu faço parte, eu sou integrante do GPEM 2, que ela é líder. Então, realmente assim, um orgulho muito grande fazer parte de um grupo de pesquisa que se dedica a estudar educação moral e profissionais que estão lá dentro, que acreditam na educação e levam a pesquisa com tanta seriedade. Então, por isso essa pausa e tanta alegria, né, de tê-la aqui conosco. Autora de livros de literatura infantil e literatura, né, acadêmica, membro brasileiro da FAI, Fundação... Aí agora você me ajuda. América por la Infância, sediada no Chile, Luísa, coordenadora da rede de equipes de ajuda do Brasil. Bom, como eu disse, eu fiz uma colinha e eu vou ler com toda a emoção, e eu espero que vocês sintam essa emoção. É uma alegria, né, nesse momento, refletirmos sobre um tema tão importante, a convivência na escola, e os caminhos possíveis para desenvolvermos e ampliar uma cultura de paz. Os tempos atuais exigem de todos nós que nos comprometemos com a educação uma formação contínua para conseguirmos lidar com os desafios dentro e fora do ambiente escolar. O Colégio Santo Agostinho tem como alicerce o diálogo, o amor e a amizade. Fundamentos necessários para uma educação integral e acolhedora. Por isso, abrimos esse espaço, pois acreditamos no poder do diálogo para reforçar os nossos laços. Então, ver esse salão cheio, porque já tivemos outros encontros e a presença era mais modesta, então que vocês possam hoje, essa próxima hora, né, que seja prazerosa, e que possam, nos próximos encontros, convidem uma pessoa a mais, porque nós precisamos fortalecer os nossos laços. Vocês confiam nessa instituição e ela é feita por vocês, pais, mães, educadores, que somos todos. Acreditamos na educação. A Base Nacional Comum Curricular, ela já estabelece, desde a educação infantil, direitos de aprendizagem, com foco aí no desenvolvimento. Entre eles, o conviver. A construção da solidariedade e a educação do sentimento na escola, além de ser o título de um livro seu, né, mesmo, Lu? Ela é uma reflexão fundamental, importantíssima nos tempos atuais. Então, Lu, abrimos essa conversa, esse bate-papo. Eu te peço para você começar falando um pouquinho sobre como nós podemos, né,
desenvolver e os aspectos que envolvem a formação de um ambiente sociomoral cooperativo e a convivência democrática dentro da escola. Então, é um desafio, né? Porque é um tema tão amplo, mas pedimos aí para você começar essa nossa conversa falando um pouquinho dessa construção desse ambiente sociomoral cooperativo, tendo aí como foco a convivência. Boa noite a todas, a todos. Primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito emocionada com as músicas, né? Porque elas tocam aqueles que de fato têm como uma das grandes responsabilidades, ou a maior delas, que é humanizar, não é? Nós que somos pais e mães, porque eu também sou, temos uma função especial, que é, de fato, transformar um pequeno humano num grande humano, não é? Ou simplesmente num humano. E nós que somos educadores, porque eu também sou, e aí a gente tem uma dupla função, né, Mariane, não é, Frei? Então, uma dupla função porque além de sermos humanos, então, como seres humanos, nós temos uma profissão. Então, enquanto profissionais em educação, nós temos que também essa tarefa de humanizar. E é por ela que a gente, então, pode começar nessa sua pergunta, Mariane. Mas antes eu queria agradecer pelo convite e dizer que é uma alegria estar aqui, depois de dizer dessa emoção pelas músicas, por poder falar sobre essa nossa tarefa de humanizar pequenos e pequenas, que são só, como diria Hannah Arendt, candidatos à humanidade, não é? Porque as nossas crianças só são isso. Eles, dependendo do rumo que nós dermos a eles, eles terão outras condições e outras características que não humanos. Porque humanos têm condições de resolver seus problemas não batendo, não violentando. Humanos são simbólicos. O homem é o único animal simbólico. O homem ser humano, não estou dizendo agora homem como sinônimo de ser humano, não como homem e mulher. O homem é o único animal que é capaz de transformar em símbolos aquilo que sente. O homem é o único animal que é capaz de controlar aquilo que sente, transformar em palavras. E bicho bate, bicho mata. Homem tem condições de agir diferente. Mas vai depender, de fato, de como é que nós vamos humanizá-los para que eles, de fato, consigam ter essa condição de como é que eles vão lidar com os seus conflitos que são comuns, que são cotidianos. Então, falar sobre essa tarefa da escola de promover uma convivência, Mariane, primeiro que você já deu a qualidade dela, não é? Quando a gente fala qual é a competência da escola, a primeira das competências da escola não é formar para ser um profissional competente do ponto de vista de um bom médico, de um bom advogado, de um bom professor, né, Frei, um bom dentista, um bom arquiteto, porque este não nos basta. Porque estamos, na verdade, principalmente neste momento, a ponto de que, a qualquer momento, esta escola pode ir pelos ares. Neste momento, este planeta pode ir pelos ares. E por um simples, vou dizer, um gesto, que a gente sempre imagina um botão, né? Apertar um botão, plum, né? De apertar uma bomba, a gente pensa num botão. Mas não é um botão, né, que vai ser apertado.
Mas, enfim, simbolicamente, acho que isso fica no imaginário da gente. Então, a gente pode ter simples assim um gesto de alguém, a gente sabe, todos nós sabemos de quem eu estou falando, pode apertar um botão. E não é um só, né? Pode ser de qualquer lado. Eu não estou dizendo de que lado se aperta este botão. E neste sentido, dizer de qual qualidade é essa responsabilidade da escola, é dizer de o que é de fato, para que serve uma escola e para que serve a educação. Porque ela vai além dessa competência da formação de pessoas para passar no vestibular e para serem profissionais do mercado. Porque para que me serve um bom médico em termos de competência que mata, que assedia seus pacientes, as suas pacientes, melhor dizendo? Para que me serve um bom, vamos dizer, um bom advogado que libera um doente, uma pessoa que de fato comete uma violência contra uma raça toda, por exemplo? Então, eu não preciso de bons médicos nesse sentido, eu não preciso de bons arquitetos nesse sentido, mas eu preciso primeiro de gente, de pessoas humanas, então de pessoas que saibam primeiro conviver. E é por isso que, na verdade, essa qualidade da escola precisa ser sentida como aquilo que, qual é a sua maior responsabilidade. E a sua maior responsabilidade é por formar pessoas. A partir desta primeira ideia, formar pessoas de que jeito? Então, e que qualidades são essas? Então, não é qualquer qualidade, mas pessoas para o bem. Pessoas que sejam justas, pessoas que sejam democráticas, pessoas que sejam honestas. Ou seja, algo que nos parece que nós, não é que nós perdemos porque algum dia nós tivemos, mas porque talvez nós mudemos, nossa sociedade tenha mudado e tenha de fato escolhido entre outros valores, alguns que não sejam valores morais. Então, que valores são esses? Então, quando você me pede o que é, de fato, que significa uma escola que escolhe educar, formar seus meninos e meninas hoje, eu diria, é uma escola que escolhe formar meninos e meninas para o bem, para serem justos, para serem democráticos, para serem respeitosos, ou seja, faz uma escolha. E essa é a escolha que nós pais também precisamos fazer. Porque não dá para a gente dizer que os nossos filhos podem ser o que eles quiserem. Nós erramos quando dizemos isso. E erramos feio quando dizemos, meu filho, eu fui educado, os meus pais foram muito severos, muito autoritários, então eu não quero que você sofra, ainda que inconscientemente, às vezes a gente não fala, não é? Mas a gente faz, e a gente, então a gente acaba agindo desse jeito e pensando e fazendo, tendo ações de quem diz, de quem defende que você pode ser o que você quiser, meu filho. E na verdade os nossos filhos não podem ser o que eles quiserem. Eles não podem ser bandidos. Eles não podem ser injustos. Eles não podem ser intolerantes. Eles precisam ser educados, serem respeitosos aos diferentes. E disso eu não abro mão. Ou seja, tem uma coisa, Mariane, que quando você pergunta, é o que parece que a gente precisa lembrar, que parece que é complexo,
mas que na verdade a gente precisa lembrar que é algo que é do cotidiano da gente, que é quanto a gente, como educador, às vezes gasta tempo com coisa que é boba, com coisa que é inútil, e não gasta tempo com coisa que é importante, não é? Com coisa que, de fato, a gente tinha que gastar. Porque quantas vezes a gente deixa passar uma oportunidade como educador, de um momento em que um menino e uma menina, seja ele com 3, com 13, com 33 ou com 66 anos de idade, porque só vai mudar o conteúdo. Porque o menino de 3 briga por causa do baldinho no parque, não é? Porque fulano pegou meu baldinho. O de 13 briga por causa da carta do Pokémon que o outro pegou, né? O de 23 briga por causa da namorada. O de 66, por causa de uma ideologia política. E assim vai por diante. Mas a forma pode ser a mesma, não é? A forma pode ser por uma agressão verbal. A forma, muitas vezes, pode ser a mesma que uma criança de 3 anos de idade, batendo, chutando, mordendo, e às vezes usando algo que é como se fosse extensão da própria mão, uma arma, como prótese, sabe? Já que eu não posso bater, e para fazer valer a minha vontade, eu uso de uma prótese, que é uma arma, que eu te coloco na tua posição, que é tipo, você não pode, então, mais que eu, porque assim não tem diálogo, certo? Porque aí eu te impeço de falar. Então, veja, com 3, com 13, com 23 e com 66, eu faço do mesmo jeito. E aí, eu que sou educador, eu não me aproveito de uma situação, então, em que há um conflito, para exatamente fazer aquilo que é responsabilidade da escola fazer, que é educar meninos e meninas para a convivência. Porque a Mariane lembrou que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, diz que são competências da escola formar para a convivência, desenvolver os aspectos de natureza socioemocional desses sujeitos. E, para além da Base Nacional Comum, se a gente não quiser falar então só de uma base, então, o que é uma base? Vamos lá, não sei, o que tem de legislação na base? De legislação nada, mas se quer lei, tá bom. Então tem a lei anti-bullying de 2015, incorporada à LDB em 2018, que diz, é lei no Brasil, crianças e adolescentes têm o direito de aprender a conviver na escola. Então, se é lei no Brasil, é direito das crianças e é dever das instituições garantir espaços de aprendizagens de formas mais assertivas de resolução de conflitos. E quando é que as nossas crianças aprendem a resolver conflitos? Quando elas passam pelo conflito. Então é no momento que ela estiver brigando, que eu, professor, vou ter que me dedicar a isso. Porque se eu disser para ela, quer brigar, vai brigar lá fora, eu ensino para ela que na minha frente ela não pode fazer isso, mas que por trás de mim ela pode. E aí eu ensino para ela que lá no Discord, sabe aquela plataforma em que eles fazem espetáculos, sabe? Vocês viram a reportagem do Fantástico? Sabe? No Twitter, no TikTok, no YouTube, em que a gente não consegue controlar o que os nossos filhos veem, assistem, participam, a gente não sabe por que a gente não consegue controlar, e alguém vai dizer para eles, faz isso, menospreza o outro, ou então, corta o seu peito para todo mundo ver, e ele vai fazer, porque ele aprendeu que ele precisa obedecer, ou na frente de alguém que, se ele não for punido, pode.
Então, é tarefa da escola educar e se aproveitar dos espaços de conflitos para poder intervir e ajudar meninos e meninas a entenderem ou a construírem formas mais evoluídas de resolver os seus conflitos. Porque é no conflito que a gente cresce. Porque não tem outro jeito. Era bom se comprasse na farmácia, né? Um remedinho, mas não tem jeito. Da mesma forma que vai ser em casa, no conflito, aquele pai que a gente perde os cabelos, vocês pais podem tudo bem perder os cabelos, nós mães, quando a gente começa a perder, a gente já fica desesperada, não é? Mas aquele que faz a gente perder os cabelos, sabe? De 2 filhos brigando, ou de um só, que não quer tomar banho, ou não quer desligar a televisão, mas é neste momento que a gente vai ter que ajudá-lo a construir, a dizer o que dá e o que não dá para fazer. Porque é aí que eu vou fazer com que o meu filho construa o valor do respeito, o valor da tolerância, o valor até onde ele pode ir. Do que é possível que se faça nas relações entre as pessoas. Não sei se respondi. É interessante que nós temos um pensamento mágico, né, de que aquele conflito vai se resolver, né? E a gente esquece a necessidade de desenvolvermos a escuta, né? Acho que dentro da escola, com a sua fala, nós convivemos com o conflito diariamente e temos uma tendência a querermos eliminar o conflito, né? Então, quando a gente discuta, é super importante reconhecermos o valor do conflito para desenvolvermos, né? Nos desenvolvermos moralmente. Acho que pensando nisso, Lu, conta pra gente um pouquinho, né, da sua caminhada aí, né, da educação, esses desafios. Eu me lembro de um material de vocês que são as situações problema, né, e refletir com as situações problema, e uma das propostas das redes de apoio, das equipes de apoio, é exatamente essa, né, um sistema de apoio entre iguais. Então, conta pra gente um pouco desses desafios que nós estamos vivendo nos tempos atuais, né, da intolerância, do discurso do ódio, o quanto isso impacta positivamente a partir das pesquisas que vocês promovem. Eu não sei se consegui. A Mariane está falando de algo que a gente tem pensado, que como é que a gente... Vocês estão aqui porque existe uma necessidade e a angústia que a gente tem enquanto pais, enquanto educadores, para a gente formar os nossos filhos e essa responsabilidade pela formação deles. E claro que nenhum de vocês, tenho certeza, que quer que o seu filho seja qualquer coisa. A gente quer que os nossos filhos sejam o melhor possível. Mas é preciso que a gente diga isso. E é preciso que a gente faça isso. Não é? Então, dizer com palavras e ajudá-los a como fazer isso é algo que é preciso se aprender. E, de fato, não é uma tarefa fácil. Uma das coisas que a gente tem pensado muito o quanto este tema da convivência tem sido difícil também para professores. E imagino, portanto, o quanto é difícil para pais, quanto é mais complicado ainda para aqueles que, se é difícil para nós que estudamos, imagino para vocês que são pais. Agora, o que a gente tem estudado é que existem formas mais adequadas de se resolver conflitos que são diferentes das formas
com as quais nós fomos educados quando éramos crianças. Até porque a escola já não dá mais para ser a mesma, porque os nossos filhos não são os mesmos como nós éramos quando éramos crianças. E uma coisa que vocês já devem ter percebido, e algo que é muito comum até, e que vô e vó sabe como ninguém. Cadê? Tem alguém aqui que é vô, que é vó? Tem algum avô ali, mais um avô aqui? Vocês que são avós, vocês podem dizer, vocês estão liberados, tá bom? A gente vai aceitar que vocês digam, a gente vai acreditar, tá certo? Para vocês têm neto ou neta? Os dois? Um neto? Tem os dois? Os seus netos são ou não são superdotados? São, né? São. Ah lá. E a gente vai aceitar, não vai, gente? Claro que vai. Porque lógico que eles são. É claro que eles são. E vô sabe das coisas. Sabe das coisas porque, veja, mais do que nunca, os avós, eles são sábios, porque na verdade, quando eles dizem que o neto é superdotado, ele não compara o neto dele com o neto do vizinho. Ele compara o neto dele com o pai do neto dele. Tá? É ou não é? Ou seja, de como era o filho dele quando ele nasceu. E aí é claro que tem muita diferença. Tá certo? Porque imagine, pensa como eram. Lembra não que a gente não vai lembrar, mas como há anos atrás, não vamos dizer quantos anos, não precisa passar por isso, mas quantos anos atrás, como é que a gente saía do hospital? Todo embrulhadinho, não é? Naquele paninho. Então, quando é que um bebê, há 50 anos atrás, né? Então eu vou dizer a minha idade, ok, há 54 anos atrás, como é que ele sustentava a cabeça? Nem sabia, a mãe nem sabia, porque estava tão embrulhado que não tinha nem ideia de quando é que ele começava a sustentar a cabeça, tá bem? Agora, o bebê hoje sai de que jeito do hospital? Se bobear, sai com o macacãozinho do time, né? Não é isso? Pois é. Tá lá tirando selfie, né? Porque daqui a pouquinho já tá lá com o celular, não é isso? Então, é claro que o vô e a avó olham para esses meninos e dizem assim: esses meninos de hoje só faltam nascer falando. E eles não estão certos? Então, é claro que existe uma diferença. Então, é claro que, na verdade, essa escola que estes meninos têm hoje, ela é diferente. E esses meninos precisam de uma educação diferente. Então, é claro que o jeito que nós somos educados, não precisa ser cientista para saber que não dá certo. Tá bom? Vocês já se deram conta que não dá certo. Porque a quantidade de porquês que essas crianças falam hoje, a gente não falava. Porque vocês mesmos já se pegaram dizendo nas rodas com amigos, com certeza, no meu tempo, bastava o olhar do meu pai para a gente calar a boca. Não é? E pior, a gente acaba dizendo assim, porque essas crianças de hoje, né, não tem, esses jovens de hoje, pior ainda, a gente fala pior, esses jovens de hoje, né, não tem mais educação. Porque eles não aceitam, eles perguntam tudo, não aceitam mais nada, não é? Eles são diferentes. É claro que eles são diferentes. As oportunidades que eles têm são diferentes. As experiências que eles têm são diferentes. E exatamente a ciência também já nos deu
formas mais evoluídas e formas mais sistematizadas de como educar e evidências para nos provar que punir os nossos filhos, deixá-los de castigo, não são formas que vão nos dar, que vão formar pessoas melhores. Mas ao mesmo tempo também nos dão também evidências de que não fazermos nada e sermos pais que dão tudo que os nossos filhos querem e que não dizem não pode fazer tal coisa, também formamos filhos frágeis que em qualquer não que a vida lhes dê é motivo para que ele tire a própria vida. E se tirar a vida não significa se dar um tiro na cabeça. É, às vezes, ir lá para a plataforma do TikTok e participar de grupos, de grupos que tiram a vida do outro. Este é o problema. Ou a própria vida se automutilando, se cortando as próprias pernas, puxando os próprios cabelos. Assim é que se mata hoje. Porque isso é se matar também. Então, vejam, isso tudo para dizer para vocês, existem outras formas de se educar hoje. Que tem baseado... A minha mãe, coitada, Mariane, a minha mãe não sabia disso. Então ela ensinava de um jeito, é claro que muita coisa que ela fazia, e a gente pode conversar sobre isso, e deu certo, e que a gente até esqueceu, mas não era por evidência científica, era a ingenuidade dela e dava certo, tá bom? Mas hoje a gente já sabe que tem formas melhores para a gente se dar conta, para a gente educar os nossos filhos, e formas melhores para a gente educar os nossos alunos, que fazem com que esses meninos, então, pensem e fazem com que esses meninos consigam se colocar no lugar daqueles com que eles têm, que faz com que eles tenham com quem resolver os problemas. Ou seja, é por isso que eu digo para o meu filho, é por isso que eu digo para os meus alunos, como você pode resolver esse problema com seu irmão? Como você vai resolver o seu problema com seu amigo? Não é à toa que eu não resolvo o problema para ele, mas que eu digo para ele, nós temos um problema aqui. Como é que você vai resolver esse problema? Porque dar a ele a possibilidade de pensar faz com que ele tome consciência da sua responsabilidade. E ele possa coordenar ações em plano mental que façam capaz de levar para outra situação e ele lembrar, como é que eu resolvo isso em outros momentos? É isso. Ao mesmo tempo, e eu faço isso exatamente para afirmar para ele, para confirmar para ele o quanto ele é importante. Porque confirmar que um menino e uma menina é importante, não é passar a mão na cabeça dele e falar, meu filho, como você é importante, como você é bonito. Olha só, te visto com ripilica. Não é isso. Mas dizer para o meu filho é importante é dar a ele possibilidade de voz, de escolha. É dizer para ele, meu filho, você prefere ir sozinho tomar banho ou você quer que eu te ajude a ir? É isso. E não é tomar banho ou ficar sem tomar banho, porque isso também não dá. Porque eu sei qual é o valor que eu não posso abrir mão. Ele não. Ele está aprendendo, esqueceram? Que eu sou adulto, ele não. Não é? Do mesmo jeito que eu na escola vou agir. Desse mesmo jeito que eu na escola faço. Eu, professora, vou dar as opções para este menino. Estou vendo que você não consegue parar de provocar o seu amigo. Então, por esse motivo, você prefere ficar aqui sem bater no seu amigo ou você prefere sentar aqui do meu lado? Ou você prefere sentar ali do lado do Frei? Tá bem? Só que, veja, não é porque ele vai ficar de castigo do lado do Frei.
E eu vou olhar para o Frei e vou dizer, Frei, você não precisa fazer nada. Porque se ele for ali, quem vai ali é por responsabilidade dele. Porque ele escolheu. Porque se ele escolheu é porque ele preferiu continuar batendo no amigo. É isso. E quando eu der a ele essa escolha, eu não vou fazer como faz a Super Nani. Sabe a Super Nani? 5 minutos, se tiver 5 anos, a gente deixa de castigo, como é que é? 3 minutos se tiver 3 anos, nós que passamos dos 50, ferrou. Imagina. Quando eu dou ao meu filho uma escolha, quando eu dou ao meu aluno uma escolha, não é? Eu digo para ele, você prefere ficar aqui sem bater no seu amigo? Ou você prefere sentar ali do lado do Frei? E ele continua batendo, ele fez a escolha dele. E eu digo para ele, então você escolheu. E eu vou dizer para ele, então fica aqui do lado do Frei. E eu vou dizer para ele, quando você achar que você consegue voltar e cumprir com um combinado, que é não bater nas pessoas, você pode voltar. Então, quem é que vai saber a hora de voltar? É ele. Frei, ele vai ficar aqui porque ele precisa decidir a hora que ele quer voltar. Tá certo? Então, o Frei não tem nada com isso. Quem tem que decidir é ele. Isso é fazer com que os meus filhos pensem. Isso é fazer com que os meus filhos tomem consciência. E isso é fazer com que os meus filhos e os meus alunos se sintam empoderados, se sintam valor. Não é passar a mão na cabeça dele e dizer, filho, você pode. Filho, olha como você é importante. Dar ao meu filho a possibilidade de escolhas é dizer para ele, eu vejo você com valor. Porque você é tão importante que você tem como decidir. Você é tão importante que você tem como escolher. Mas não é escolher qualquer coisa. Como do mesmo jeito, você não vai escolher o que você quiser ser na sua vida. Porque vagabundo você não pode ser. É isso. Porque senão a gente abre mão do princípio maior, que é de ser humano você não pode ser, deixar de ser. Humano é mais evoluído. E isso você não pode, meu filho. Deixar de ser humano você não pode. Então tem um jeito da gente fazer isso. Que é esse jeito, Mariane, que a gente tem estudado. Então, tudo isso só para responder a sua pergunta. Ai, meu Deus. A resposta é muito mais comprida, né? Porque aí a Mariane perguntou, então, o que a gente tem estudado? A gente tem estudado isso. E isso dá um trabalho danado, não é? Porque infelizmente, e olha, veja, Frei, que legal que é estar aqui com vocês. E eu fico muito honrada de estar aqui representando um grupo de pesquisa, Mariane, que nós participamos, eu e você, que é das ciências humanas, que não tem incentivo nenhum, que não teve até então. Eu não estou falando de partido político, eu estou falando de momento e de fato. Neste país, nós temos pouco incentivo às ciências humanas. E é as ciências humanas que explica e que atende e que vai resolver o futuro da humanidade. Não é as ciências agrárias, não é a ciência contábil, não é a ciência veterinária, não é a arquitetura, não é a odontologia, me desculpem todos vocês, mas é as ciências humanas que vai destinar este mundo. E é as ciências humanas que têm explicações sobre como educar e como humanizar. E o que eu estou falando para vocês não é fruto da minha cabeça, mas é fruto de um monte de pesquisa que vai dizer formas mais evoluídas, portanto, da gente educar meninos e meninas. E para além dessa forma, para responder o que você perguntou, então, nós temos, então, Frei, desenvolvido neste grupo de pesquisa também
uma vertente que, além de quem pode educar, que são pais e professores, tem mais alguém que as pesquisas têm encontrado, tem como resultado, tem entendido que são aqueles aos quais os nossos filhos contam quando estão sendo excluídos, vitimizados, quando se sentem solitários, quando se sentem menosprezados, quando se sentem diminuídos pelos colegas. Porque quando você, pai, chega na escola e diz assim para a professora: o meu filho está chorando, não quer mais ir para a escola porque está com dor de barriga, ele está com ânsia de vômito, ele está dizendo que tem amigos que estão batendo nele, ele está então sendo vítima de bullying. E a professora olha para você, arregala 2 olhos deste tamanho e fala: meu Deus, se não fala, pensa, né, professora? Quem está aqui, pensa: meu Deus, eu não vi isso, eu não estou vendo isso. E você, pai, às vezes olha para ela e fala: como assim esse colégio não está vendo? Como assim? E aí a gente aponta o dedo para o colégio e diz: como assim esse colégio não está vendo? E aí a professora fica numa situação também de que, meu Deus, eu não vi. E não é mentira dela. Ela não viu mesmo. Mas também não é mentira sua, pai, que o seu filho está sentindo tudo isso. É que há uma questão, há um tipo de violência muito sutil que é próprio da relação entre pares, que é o bullying, que é a intimidação entre pares, que não é feita na frente de um adulto ou na frente, no caso das crianças e adolescentes, de uma autoridade. Então, uma das características do bullying é exatamente ser escondido, porque o autor de bullying sabe qual é a regra. E o meu filho, o seu, pode ser também autor de bullying. Sabe por quê? Porque bullying não é um problema que é para sempre. Ele pode ser para sempre. Mas o verbo próprio para o bullying não é ser, é estar. No português, na língua latina, a gente tem, que bom, a gente tem o verbo to be traduzido para ser e estar, e isso é bom. Porque para o bullying não serve para nós o verbo ser, serve o verbo estar. O meu filho, dependendo da relação que ele estabelece com o grupo, porque o bullying é um fenômeno de grupo, ele pode estar vítima ou pode estar agressor, ou ele pode estar espectador, ver como público que assiste, tem medo às vezes, dá um sorriso, assiste a cena, ajuda, não sabe o que fazer, tem medo de ser a próxima vítima. Pode ser tudo isso. E aí, voltamos então, nem o professor, nem o pai vem. E então, para responder a pergunta da Mariane, tem mais uma proposta que tem sido feita nas escolas, que é fruto de muita pesquisa nas ciências humanas, que é uma espécie de trabalho onde os próprios alunos são implicados a ajudar. Sabe por quê? Porque quem assiste, quem vê o seu filho sendo intimidado
ou intimidando os outros são os próprios alunos. Quem participa da rede social do seu filho adolescente é o próprio adolescente, outro aluno. Quem participa do grupo de WhatsApp do seu filho, criança ou adolescente, é o outro aluno, criança ou adolescente. Então, partindo desse pressuposto, nós temos pensado, e isso é algo que já tem sido estudado desde a década de 80, na verdade, nos países nórdicos, onde surgem as primeiras pesquisas sobre este fenômeno chamado bullying, também surgem as primeiras evidências de formas mais eficazes para se tratar o problema. Tem se pensado em formas de incentivar e de fazer com que os próprios alunos sejam implicados no trabalho de observar e instrumentalizá-los para intervir quando a gente não vê, nem professor, nem pais. E este é o trabalho que a Mariane contou, que é o trabalho com equipes de ajuda. Muito bom, Lu. Acho que você conseguiu passar aí. Tá falhando, voltou. De uma maneira muito clara. Tá chegando, gente? Tá chegando para vocês? Aí eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço. Tá fazendo sentido? E convidar. Acho que agora é o momento da gente começar a abrir esse bate-papo para convidá-los a participar com perguntas. A Lu traz coisas tão significativas aqui, de tantos anos de estudo, de tantos anos de pesquisa, e vocês, como pais, educadores que somos, né, a gente sabe como a gente lida com os desafios, né? E quando a gente tem uma fundamentação, quando a gente tem uma troca, quando um novo acontece, né, algo inusitado acontece, a gente tem uma segurança maior para lidar, né, Lu? Isso dá uma segurança. Não significa que a gente tenha a resposta né, para tudo, mas que dá mais segurança. Então, acho que eu me lembro quando eu li esse livro pela primeira vez, da educação do sentimento, da solidariedade, da construção da solidariedade. Eu dava aula na educação infantil, eu era professora de educação infantil, e eu falava, gente, isso vai dar um trabalho. Como é que eu vou sentar perto de cada criança e falar, você pode falar o que você está sentindo? Fala para o seu colega o que você está sentindo. E os outros 20? O que eu vou fazer com eles? Eu falava, não, isso não funciona, essa teoria aí, não, isso não vale nada, não. Só que eu comecei a viver isso. E na educação infantil, essa é uma prática... voltou. Essa é uma prática comum e, assim, acontece o tempo todo. Né? Não só na educação infantil. Nós temos professores aqui do ensino médio. Obrigada. Nós temos professores aqui do ensino médio e mesmo na rotina, na correria de cumprir todo o conteúdo, quantas e quantas vezes vocês precisam parar a aula e conversar com os alunos algo que não está conectado com o conteúdo. É sobre a convivência, né? Então, acho que agora é abrir para vocês, gente. Alguém gostaria de a gente começar agora a conversar mesmo? Porque dá vontade de ouvi-la por horas, né? Então, vou abrir um pouquinho aqui para vocês. Quando que o conflito... ótimo. Carol. Eu acho que pode vir aqui na frente. Quer levar o microfone? Vamos ver só se não vai. Sim, vai. Perfeito. Obrigada. Boa noite a todos. Luciene, boa noite. Obrigada aqui pela conversa. Eu achei muito interessante o que você falou dessa instrumentalização dos alunos na atuação do bullying, num grupo, né?
Eu gostaria de saber como que é feita essa conversa com os alunos, com o grupo, para que eles observem quando o responsável está na sala de aula, né, mas como você disse, né, que acontece o bullying, muitas vezes não é na frente da autoridade. Como que é feita essa instrumentalização, essa instrução para esse grupo e qual é a idade? Porque a gente tem, assim, de estudos, né, de que o bullying ele acontece a partir do Fundamental 2, alguns estudos que eu já li, né, a partir do Fundamental 2, só que também já vi que pode acontecer antes. Então, eu queria saber qual que é essa faixa etária e como que é feito. Linda pergunta. Como é que é seu nome? Carolina. Carolina. Bom, então, eu vou... legal que quando a gente tem pais e professores, a gente tem que falar sempre com os dois, né? E aí, para que todo mundo entenda. Então, o bullying é um problema, primeiro que é um tipo de violência, ele não é moda. Por isso que é tão... agora tudo é bullying. Então agora é moda falar de bullying. Isso é mimimi. Não. Bullying sempre existiu. Ele não tem uma tradução. Não se traduz, não é importado. Não é porque a gente usa uma palavra em inglês para se referir ao bullying, não é porque é importado, tá? É porque não existe nas línguas latinas uma palavra que distinga a quantidade, o conjunto de características que o diferem de outros tipos de violência, tá bem? Então, ele é um tipo de característica, tipo de violência que tem características muito, muito peculiares. Vou citá-las bem resumidamente, para que a gente possa entender. Primeira delas, bullying existe, é um problema que se repete. Ou seja, não é um dia que eu tropeço em você e aí eu esbarro em você e aí a gente começa a brigar. Não é uma vez. Hoje eu tropeço em você, amanhã eu passo a perna em você, no outro dia eu tiro o seu óculos, no outro dia eu invento uma mentira sobre você, no outro dia eu coloco alguma coisa para você sentar e cair, no outro dia eu venho, combino com todo mundo se eu sou uma menina, porque o bullying entre as meninas é cruel, combino com todas as meninas de virmos de preto e só Mariane vem de outra roupa, só para ela ficar diferente de todo mundo, não é? Ou seja, são ações repetidas. Primeiro, repetidas. Então, sempre com uma mesma vítima, certo? Segundo, bullying é um problema vindo de alguém que tem a intenção de ferir. Então, necessariamente, eu que sou o autor de bullying, a professora ou a mãe ou alguém diz, olha o que você fez, ou seu colega não gostou, desculpa, mas eu sei que no outro dia ele está fazendo de novo. Ou seja, intencionalmente, ele tem a intenção de prejudicar, menosprezar. Por isso, bullying vem do bull, touro, ling. O ling é o gerúndio, né? Então, intimidação, intimidando, é contínuo, tá certo? Então, menosprezando o outro. Então, primeiro, repetição, intenção. Terceira característica, não é para qualquer pessoa, não é qualquer um que é vítima de bullying. Há sempre uma diferença acentuada. Essa diferença não é uma marca sociológica apenas, culturalmente estabelecida. Normalmente, quem é vítima de bullying tem uma diferença estabelecida socialmente, porém esta não a distingue, porque senão eu poderia dizer, todo baixinho é vítima de bullying, todo magricelo é vítima de bullying, todo que usa óculos é vítima de bullying, todo calvo é vítima de bullying, todo mais alto é vítima de bullying, todo que é diferente é vítima. Diferente do quê? De um padrão culturalmente estabelecido. E não é verdade, tá certo? Por que não é verdade? Porque a vítima, ela é escolhida a dedo, porque ela é
frágil. Ela se coloca nessa situação. Ela se coloca sem ter consciência. Não é algo consciente, porque a consciência a retira desse lugar. Então, ela não tem força para sair sozinha. Ela não consegue se defender. E ela se coloca nessa posição de, então, peraí, se eu sair desse lugar, eu não participo desse grupo. Porque o bullying é um problema de grupo. Lembra? De grupo. Eu quero ser aos olhos de alguém. Terceira característica. Primeira, repetição, intenção, vítima frágil. Tem 3, né? Quarta característica. É um problema entre pares. Entre pares. Por quê? Não existe bullying de pai para filho. Não existe bullying de professor para aluno. Não existe bullying de aluno para professor. Não existe bullying de filho para pai, tá bom? Luciene, mas peraí, mas quando o professor fica pegando no pé do aluno, quando o aluno risca o carro do professor, no outro dia pega no pé, no outro dia posta um vídeo, isso não é bullying? Não. Você pode chamar de desrespeito, você pode chamar de assédio, não é? Assim como no pai você pode chamar de desrespeito, você pode chamar de assédio, mas não é bullying. Porque bullying é um problema entre pares. Mas por que isso é tão importante? Porque eis a grande questão, Caroline. Porque entre pares existe uma relação de identidade. Porque o ser humano, para ele existir, ele precisa da aprovação do outro. Na relação horizontal. Na relação vertical, essa aprovação, ela não é mais importante do que a relação horizontal. Então, quando eu faço alguma coisa para Mariana, eu faço uma brincadeira com ela, ela sorri. E aí, ela é meu espelho. E aí, volta para mim essa imagem. E aí, eu posso ser engraçado. Oba! Então, eu estou participando desse grupo. Opa! Então, eu sou alguém importante. Mas eu conto alguma coisa para Mariane, ela fecha a cara. Então, eu não participo mais desse grupo. Então, eu preciso, né? Porque o que quer o homem, senão fazer parte de um grupo social? Ele precisa se sentir valor. E quem é que me faz me sentir valor? O outro. O outro, como diria Varon, é o meu eterno parceiro psicológico. Eu só me constituo na presença do outro. Eis porque o bullying é tão sério. Porque ele acaba com aquele que me faz ter a minha identidade. Porque ele é entre pares. E a última característica. A última característica é sempre na presença de alguém que vai aplaudir. Público, mesmo que saiba depois. Porque eu vou fazer a Mariane sentar em alguma poça, sei lá, em alguma coisa errada aqui. Tudo bem se não tiver ninguém olhando, mas depois eu vou fazer questão de contar para o meu grupo de amigas o que a Mariane passou e como a Mariane ficou encabulada com a saia dela, que ficou manchada. Ou seja, eu preciso, para me fazer elevar, que os meus pares saibam, para poder rebaixar a Mariane. Então, veja, essas 5 características é que fazem com que o bullying seja uma violência peculiar. Isso pode acontecer, Caroline, desde os 18 meses de idade. Não é à toa e não é um número qualquer, não, cabalístico, que eu inventei agora não, tá? É por causa da constituição da identidade da criança que se dá aos 18 meses de idade. Primeira tomada de identidade. Mas é na adolescência que essa adolescência se funde como alguma coisa importante por causa realmente da identidade de grupo. Então é por isso que na adolescência este grupo, o bullying é mais forte, é mais severo. E é por isso que
também por isso que as equipes de ajuda ou esse tipo de trabalho acontece mais na adolescência. Também porque criança não dá conta de ajudar os outros sem se envolver na situação do outro. O adolescente dá conta de se colocar na situação do outro sem se envolver e sem desmoronar. E também de estabelecer uma relação de confiança com o outro. Agora, a criança não, vai logo contar para alguém, não é? É claro, porque isso é próprio da criança. Então, a gente mantém grupos de ajuda entre adolescentes. Isso não é... A gente faz trabalhos com as crianças. A Mariane citou até um livro que tem um monte de trabalhos que ela faz já com crianças que vão adiantando esse trabalho com as crianças. Mas, especialmente, esse tipo de trabalho, de ajuda entre pares, instrumentalizar os alunos para ajudar, é com adolescentes, de fundamental anos finais. Quem escolhe esses alunos são os próprios alunos. Eles é que fazem essa escolha, depois de um longo processo. Não é assim, quem quer ser da equipe de ajuda? Não. Mas eles passam por vários momentos de pensar sobre o que significa, quais são os tipos de violência que a gente vive, por que elas são tão perigosas, o que é bullying, o que é cyberbullying, porque se o bullying é um problema, imagine o cyberbullying, porque o bullying eu me escondo no guarda-roupa, e o cyberbullying? Faço o quê? Porque uma vez postado, tá ferrado, né, gente? Então, eles aprendem isso. Depois, eles tabulam quais são os problemas que eles têm na sala. Quem já passou por esse tipo de problema? Quais os problemas mais frequentes que a gente vive? E aí a gente, então, que tipo de ações já foram realizadas? Quem faz essas ações? Aí a gente apresenta as equipes de ajuda. Aí a gente faz uma dinâmica de quais são os valores que tem que ter para quem ajudar, o que a gente quer na nossa escola, por que a gente quer isso na nossa escola, e aí a gente elege os alunos de equipe de ajuda, aí esses meninos são eleitos a partir de valores de confiança. Eu não vou eleger a Mariane porque ela é minha amiga, mas eu vou eleger a Mariane se ela é uma pessoa confiável. E aí depois de eleitos, a Mariane vai poder dizer se ela quer ou não. Depois de eleitos, esses alunos passam por uma formação de 8 horas, no mínimo, com conteúdos de escuta ativa, aprendem a chegar perto a observar quais são os sinais de bullying, quais são os sinais em que uma pessoa está passando por situações de problema, o que é um sinal de ansiedade, o que eu faço quando uma pessoa está se automutilando, porque quando uma pessoa está se automutilando, eu tenho que quebrar a confiança com ela. Eu não posso, eu tenho que dizer para ela, eles têm que aprender isso. Eu sou amiga da Mariane, mas eu vou ter que dizer, Mariane, nós vamos ter que juntas procurar sua família, ou procurar a orientadora, porque eu não tenho como te ajudar sem procurar a ajuda de um adulto, porque este caso é muito sério, é a tua vida que está em risco. Então eles aprendem a separar o que é ação, o que é situações mais que colocam em risco a vida, situações que são que eles podem agir, aquilo que eles precisam de ajuda. Ou seja, tem toda uma formação para que eles possam atuar. Aí tem um tutor na escola, que eles são acompanhados por esse tutor. Quinzenalmente eles se reúnem. Ou seja, tem toda uma estratégia de trabalho que o colégio vai ter que ter para acompanhar esses meninos, para eles poderem agir. Claro, só para complementar, obrigada pela resposta. E eu queria saber também se esse grupo de ajuda tem nos estudos, nas pesquisas, conexão com o núcleo de práticas inclusivas nas escolas. Olha, a prática inclusiva que você chama são práticas com crianças com necessidades especiais. Isso, com deficiência, etc. Eles podem atuar nesses casos também, porque no Brasil, o sistema de apoio entre iguais, a equipe de ajuda é um tipo de sistema de apoio. Existem muitos no mundo. São muitos tipos, vocês já podem ter ouvido falar de alunos mediadores, alunos ajudantes, tutores,
alunos acompanhantes, alunos amigos, tem um monte de tipos descritos já na literatura. E eles têm funções específicas. No Brasil, a gente fez uma adaptação, até porque as escolas do Brasil elas são muito diferentes, por exemplo, das escolas na Europa. As equipes de ajuda, o modelo é um modelo espanhol que foi adaptado para o Brasil. Só que as escolas na Espanha, eu não sei se vocês conhecem, né? As escolas na Espanha elas têm pouquíssimos alunos. Né? Então, é uma turma de sexto ano, uma turma de sétimo, uma turma de oitavo, com pouquíssimos alunos. Aqui a gente tem 3.000 alunos numa escola. Como é que a gente faz? Não dá. Então, a gente adaptou o modelo para poder ajustar até. Então, a equipe de ajuda, ela acaba funcionando, ela é funcional para poder ajudar tanto nas questões de quem tem essas necessidades, ela vai atender a necessidade de onde ela está. Então, se eu tenho um problema com meninos que estão com dificuldade em matemática, então ela vai ter que atuar para ajudar esses meninos em dificuldade em matemática. Se eu tenho um problema com, sei lá, com crise de ansiedade, a gente vai ter que atuar pensando em crise de ansiedade. Ela tem que se ajustar a essa realidade. Porque a gente não tem como fazer, como em outros países, que é ter tempo de sobra para formar e espaço na grade curricular para formar vários tipos de sistemas de apoio. A gente tem que ter um que dê conta de tudo, não é? Então a gente vai tendo que ser funcional. Não sei se eu respondi. Respondeu. Obrigada. Fê, ali no final também, vou dar a palavra aqui para você, que no meio, mas no final tem levantado antes. Ali. A gente vai ali e depois volta para cá, tá? Oi, Luciene, tudo bom? Eu sou a Milene. Cadê você? Aqui, eu tô aqui. Tá bom, vou levantar. Eu acho assim, primeiro eu acho que a gente tem que evoluir, né? Eu adorei sua palestra, enfim, seus ensinamentos. Eu acho que nós como pais também, a gente tem que estudar sim, e a gente tem que tentar acompanhar e evoluir. Uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho em alguns lugares que eu li e aí te ouvindo, eu li muito que a primeira infância determina muita coisa de quando chega nessa adolescência, né? E aí eu penso, assim, primeiro eu queria entender se isso é real, se agora nessas crianças com 6, 7 anos que a gente vai passar esses valores de comunidade, de respeito, né? Enfim, e se isso procede. E aí o quanto, porque eu acho assim, eu tenho um pouco de medo dessa coisa da gente terceirizar para o colégio. Eu acho que é muito importante sim essa parceria do colégio, mas em comum acordo, em parceria com os pais, né? Eu acho que a coisa consegue ser um pouco mais efetiva, eficaz. Concordo que a gente não vai ver tudo, então muitas coisas vão vir até dos próprios pais contando para a escola, como às vezes a escola vai identificar, mas eu acho muito importante essa parceria. E outra coisa que eu acho, eu também sou contra castigo, eu sou contra bater, eu acho que nós somos seres evoluídos, e eu acredito muito na roda de conversa, né, com as crianças, né, nessa explicação, e ter o gradativo, né, as consequências gradativas, para eles sentirem a seriedade também. Eu queria saber o que você acha disso e se isso é real. Bom, primeiro, sim e não é a resposta para a gente poder pensar as crianças pequenas, a idade de 0 a 6 anos, de 0 a 3 anos, pelo menos, vamos pegar essa faixa de idade, ela é de uma riqueza enorme, não é? Então, para você ter uma ideia, eu esqueci seu nome. Milene, o autor que a gente estuda, que fundamenta as nossas pesquisas na psicologia, ele diz que este período do 0 a 3 anos de idade, ele divide em 6 subperíodos. Para você ter ideia da riqueza que é o 0 a 3 anos.
Agora, por outro lado, este mesmo autor define a inteligência como a capacidade de adaptação do homem. O dia que o homem parar de se adaptar, acabou o homem. Então, até a hora da morte, não é? Então, não dá para dizer que a gente não vai aprender, então que, portanto, está definido, não tem jeito de mudar. Mas é verdade que os primeiros anos, e aí estendendo então até os 6 anos de idade, e a preocupação que vocês têm visto constantemente, até com as questões de aceleração hoje das questões de aprendizagem, que vocês devem estar muito preocupados, com razão, no colégio, e vocês pais, professores, por causa da pandemia, ninguém tem culpa, ninguém tem responsabilidade neste caso, mas o que a pandemia fez com os nossos filhos e causou um colapso, não é? Na aprendizagem de todos os aspectos dos nossos filhos, e o quanto investir, principalmente agora, nesses anos iniciais, é uma forma que tem se pensado importante para a gente reverter esse quadro, porque é exatamente nestes anos iniciais que a gente consegue uma grande evolução em termos neurológicos, psicológicos, claro, porque tá aí o começo, não é? Mas isso não quer dizer que você não mude. Senão eu vou dizer, então um sujeito de 33 anos nunca pode mudar, né? E ele pode mudar, mas vai ser muito mais difícil, porque ele é muito mais teimoso, né? Então, claro que é muito mais difícil mudar um sujeito de 33 do que mudar um sujeitinho de 3. Então, é claro que se eu não segurar o meu filho que tenta me bater aos 3 e dizer para ele, eu posso te soltar, eu já posso te soltar, quando você se acalmar, eu te solto. Já posso te soltar? Você já consegue se autocontrolar sozinho? Você consegue se controlar? Quando você conseguir falar com palavras o que você está sentindo, eu vou te soltar. Se eu não fizer isso com 3, com 13 eu não seguro. Porque com 13, ele me derruba. Então é claro que você tem razão, que eu vou ter que juntar esforços nesses primeiros anos aqui. Mas e que a inteligência está em pleno vapor nesse momento de desenvolvimento. Mas e que, veja, tudo o que você é no futuro passou pelo que você é em criança, tá certo? Então, claro que é isso. Agora, não dá para dizer também que não dá para mudar, tá bem? Senão a gente vai dizer, então, tá tudo perdido. Tá bom? E não tá tudo perdido. É claro que vai ser mais difícil de mudar depois. Mas, então, dá pra gente poder... vamos investir um pouco mais aqui, né? Agora, a segunda coisa que você fala, então, a importância da escola, dessa parceria escola-família. Perfeito! Não dá para educar sozinho. Ninguém é louco o suficiente para dizer que não precisa da família e não precisa, e só a escola dá conta ou só a família dá conta. Não dá. Primeiro porque a família tem um papel que é um papel de uma formação, das primeiras formas de socialização, que mas dos aspectos que são de intimidade. Se eu brigar com a minha mãe na minha casa, ou se eu brigar com o meu irmão na minha casa, eu não perco o meu irmão. Mas se eu brigar com o meu amigo na escola, eu perco o meu amigo. Eu posso perder o meu amigo. Então tem papéis claros, tá certo? A relação de intimidade em casa e relação pública na escola. Tem papéis claros, porque na minha casa eu tenho mãe, pai, ou só pai, ou pai, ou mãe, que seja qualquer constituição, que seja família, mas eu tenho valores que são parecidos ali.
O meu filho só vai poder observar valores que são diferentes, até para reiterar os próprios, em outro lugar. Então não é ruim que ele vá para a escola, é bom que ele veja outros valores. Até porque daí ele reitera aqueles que ele tem, tá certo? Agora, a terceira coisa que me vem daquilo que você está falando, da importância de, você diz, eu também não dou castigos, eu também acho que eu tenho que dizer, com palavras que a gente age, e é com parcimônia, é com fortaleza, mas é também, veja, é com diálogo. Agora, cuidado com o diálogo. Porque se vocês são pais, quem tem adolescente aqui? Tá. Então tá, eu vou falar o diálogo com o meu, tá? O meu tem 17 anos, veja se isso é só na minha casa, tá bom? Porque o diálogo da minha casa é assim, diálogo por WhatsApp. Vou só reproduzir para vocês o diálogo por WhatsApp com o meu 17 anos tem, o meu é o Gabriel. Filho, tudo bem? Resposta dele, S. É? Como foi na escola? B. Você foi, como é que pergunta alguma coisa? Está com fome? N. Ou, né, como foi na escola não é nem B, é outra coisa. Como é que foi na prova? Como é que foi na prova? NN. O que é NN, meu Deus? Depois eu descobri, normal. Isso é diálogo? Isso é diálogo? Tá. Então, como ela chama? Esqueci. Milene. Não estou preparada para isso ainda não. Então se prepare, o que é isso? Agora, veja. Então tá. Aí você vem aqui e alguém fala pra você, então você tem que dialogar com seu filho. Aí você chega em casa, você vai dialogar com seu filho. Ou você já chega em casa, feito eu, né, que chego em casa tipo 10 horas da noite, vou dialogar com meu filho, ou começo pelo WhatsApp pelo menos, que tô chegando em casa. Então, tô lá chegando, né, fazendo uma coisa errada, né? Então, no celular dirigindo, a gente faz isso. Dirigindo, você manda lá, filho, e aí, né? E ele responde isso. Pô, tô dialogando com ele. É ele que não fala comigo. Então, e aí, como é que eu faço? E aí, que eu faço? Bom, primeiro, para começar, quem tem que buscar sou eu. E eu é que vou ter que encontrar formas de estabelecer esse diálogo com ele. Então, eu cansada, depois de um dia de trabalho, que eu quero chegar na minha casa, eu estou desesperada para chegar em casa, comer. Sabe? Sabe o que é comer? Porque não deu tempo de comer. Vocês passam por isso? Tenho certeza. Não deu tempo de comer. Né? Querer tomar banho. Sabe aquele dia que você fala assim, ó, eu não sei se eu tomo banho, se eu como ou se eu durmo. Porque são 3 coisas básicas que eu queria fazer. Só que eu sou mãe. E aí ferrou. Porque eu resolvi ser mãe. E olha aí, ferrou a minha vida. Porque eu vou ter que parar e vou ter que fazer o quê? Diálogo com meu filho de 17 anos. E aí vou ter que chegar em casa e fazer um exercício de, sabe o quê? Assistir jogo do Palmeiras. Que é pior ainda para uma corintiana. Vocês imaginam o que é isso? E eu sentar na frente da televisão e falar, filho, como tá o jogo? E achar legal. E vocês acham que eu vou poder falar do meu time? Eu vou ter que saber o nome do jogador de quem? Do meu time? Aliás, não adianta falar, porque é uma droga, né? Não tá ganhando nada. Eu tenho que falar do time dele. E eu vou dizer, filho, esse é o Rony, né? Ele jogou no Remo, é isso? E aí, ele veio de qual? Ele tava na base, não sei o quê. E eu vou ter que aguentar a ironia de quem tem 17 anos. Ele vai falar, você não sabe. Né? E eu vou ter que aguentar e falar, puxa, não sei mesmo.
E morrendo de vontade de sair e ir lá comer. Mas para isso eu vou ter que ficar ali, ou então ir pro Instagram, porque eu quero também ficar um pouquinho no Instagram. Mas eu tenho que largar mão do Instagram, do banho, da comida e de dormir e assistir o jogo do Palmeiras. E no meio do jogo do Palmeiras, falando do time dele, e ainda achando e prestando atenção, uau, nossa, que jogada, uau, o que foi isso? E não sei o quê. E aí perguntar, e aí, filho, foi tudo bem hoje? E ele, foi. Tá. E o Kaique, foi na escola? O amigo? Né? Chama o Kaique. Foi. E aí, vocês conversaram? Conversamos. Tá. E aí, vocês combinaram de sábado? Combinamos. Vocês vão sair sábado? Vamos numa festa. Tá, e aí? Mas, que horas vocês vão? Vamos na casa não sei o quê. É isso, gente. É isso. Eu vou ter que buscar, porque sou eu. Eu sou mais evoluída que ele, Milene. Então sou eu que vou ter que buscar. Não tem jeito, não é? Mas aí eu vou dormir em paz. Mesmo só com 5 horas de sono. E com fome. Oi, Luciene, boa noite. Obrigada pelos seus ensinamentos fundamentais para nós pais. Eu queria que você nos orientasse ou nos aconselhasse, não sei exatamente qual seria o termo, numa situação onde a gente se vê sabendo que um filho nosso está passando por bullying. Qual que é o seu direcionamento para nós pais, quando a gente entra nessa situação que a gente já entende que é uma criança que você, né, coloca como característica, que é uma criança fragilizada, exatamente, e que depois de uma situação dessa pode se tornar ainda mais fragilizada. Como que nós podemos fortalecer os nossos filhos depois de saber que eles passaram por essa violência, posso dizer, e tentando estimulá-los a continuar seguindo adiante e convivendo, às vezes, com esse agressor que ele vai ter que encontrar diariamente. Bom, eu imagino o quanto, primeira coisa, o quanto isso é duro. E o quanto a gente imagina a sua dor, porque é um sofrimento que você, mãe, passa com ele, não é? Porque às vezes a gente... na verdade, acho que dói mais em nós, né? E o quanto é dura essa dor, porque ver o filho sofrer é dolorido demais pra gente. Então, primeira coisa é buscar ajuda do colégio. E, de novo, lembrar que não vem com a pedra, porque o colégio pode não saber. E isso é real. E o colégio, de fato, não é porque eles não estão atentos, porque não dá para ver mesmo, porque é um fenômeno difícil de se observar. E é devagar que a gente vai ter que ir implementando essas práticas. Essas são, por exemplo, as equipes de ajuda, é uma coisa muito nova ainda no Brasil, é muito novo ainda. Então, calma. A primeira coisa, calma. Acalma e vem falar no colégio. Procura ajuda. Procura pela orientação, procura por um professor, por alguém no colégio e diz, olha, eu tenho visto, meu filho tem tido essas características, tem mostrado esses sinais. Eu preciso de uma observação, eu preciso que vocês estejam atentos a isso. Tem alguma coisa que está acontecendo com ele, porque ele não quer mais ir para a escola, ou ele está... Quando ele verbaliza isso, isso diz muita coisa. Pode ser que isso já esteja bastante evoluído, a ponto dele já não estar aguentando mais. Ou pode ser que bom que ele já esteja conseguindo verbalizar. Então, calma, não é para sair correndo e achando que já está a ponto de explodir. Não é isso. Mas, primeira coisa, procure a escola. A segunda coisa, veja, não passe a mão na cabeça do seu filho e diga coitadinho. Mas olhe bem para a cara dele, para o rosto dele, cara é feio falar, mas olhe bem para o rosto dele, e eu vou fazer a expressão de tirar o óculos para vocês poderem ver direito. Bom, se fosse eu não enxergaria, porque sem óculos não enxergo nada, mas vocês vão me enxergar.
Feche a cara e diga para ele como nós podemos resolver isso. Porque você não pode permitir que as pessoas façam isso com você. O que nós vamos fazer, o que você vai fazer para que isso não aconteça mais? O primeiro sentimento que o seu filho tem que ter é de indignação. Ele precisa se indignar. Aí você abraça. Eu estou com você. Mas isso não pode acontecer. Nós vamos resolver isso juntos. Você não pode permitir que ele, ela, sei lá quem é, faça isso com você. Às vezes a gente tende a dizer, bate, vai lá, dá um chute. Se vocês me perguntarem, eu já vou adiantar. Eu não vou dizer isso para ele. Vai lá e mete a mão também. Porque tem um princípio universalmente desejável, e eu acredito nele, de que não é com violência que a gente resolve. Mas eu vou dizer para ele, como é que você vai fazer para que isso não aconteça mais? Se defenda. Se defenda. Como você vai fazer? Porque ele precisa se defender. Mas você não vai... Não é só isso, lembra? Concomitante a isso, você vai procurar a escola. Agora, converse com seu filho, porque às vezes ele vai dizer para você, eu não quero que procure a escola. Porque ele tem medo de que isso possa... E o agressor, lembra? O agressor, ele tem uma característica que ele é inteligente. Ele é esperto o suficiente, ou o perfil do agressor, quando a criança ou o adolescente está nesse perfil de agressor, ele é esperto para pegar, para não fazer na frente dos outros e mesmo para se vingar. Então, converse com ele no sentido de, filho, nós precisamos resolver esse problema. Isso não pode ficar desse jeito. Então, ou você vai, ou eu vou com você. Mas desse jeito não dá para ficar. Mas você diga para ele que ou ele vai, ou eu vou com você. Mas você vai ter que ir falar com a escola. Porque não pode, não dá para ficar desse jeito. E vá procurar a escola. A escola, por sua vez, tem jeito de atuar com este agressor sem colocá-lo em evidência. Porque a escola não vai abrir a porta da sala e falar assim, fulano, vem cá. Ela tem um método. A escola, desde a década de 90, tem um professor chamado Anatol Pickens. O nome é terrível, mas é o nome dele. É um senhorzinho de 93 anos de idade, um norueguês, vivo até hoje. E ele escreveu um método chamado Método de Preocupação Compartilhada. Esse método é um conjunto de protocolos que a escola pode fazer para atuar em casos de bullying. Então, método de preocupação compartilhada consiste em individualizar um problema que é de grupo. Lembra que eu falei que o bullying é um problema de grupo? Para depois reintegrar. Então, o que a escola vai fazer? Uma série de protocolos que a escola vai observar quem é que está atuando, quem é que está fazendo, quem é o agressor, quem são os espectadores, quem é que já viu, onde é que está acontecendo, inclusive para proteger o seu filho, para poder colocar alguém para observá-lo, para não deixá-lo sozinho, para diminuir para não ter mais, para que ele passe por essa situação de sofrimento. Caroline, quando tem equipe de ajuda, cadê a Caroline? Cadê você? Quando tem equipe de ajuda, a equipe de ajuda nesse momento, por exemplo, é acionada. A gente aciona os alunos da equipe de ajuda para proteger essa criança, para ela não ficar sozinha,
para ela ficar, tipo, a gente chama dois, a equipe de ajuda para ficar com ele, para não deixá-lo, porque o agressor pode pegá-lo no momento da saída, no momento que ele está sozinho. Então, a gente tem jeitos de ir fazendo isso, de protegendo o filho, só que quando a gente sabe, porque se a escola não souber, ela não tem como atuar. Então, a mãe vai ter que falar com o filho, ou vamos juntos, ou você vai procurar ajuda, porque nós precisamos. Então, tudo bem, você não quer amanhã? Então, a gente pode ir conversando sobre isso, você vai se defender, como é que você vai se defender, e quando você achar que você está pronto, a gente vai na escola. Não precisa ser amanhã, mas todos os dias, então, você vai chegar e vai conversar com seu filho para até que ele, então, vá conversar na escola, porque ele precisa. Ou você vá com a autorização dele, ou com ele. Mas alguma coisa precisa ser feita. A gente não pode permitir que ele permaneça nesse sofrimento, não é? E aí, mãe, toda aquela questão de tudo que a gente foi conversando, todos os momentos de empoderá-lo dando a oportunidade de ele dizer sobre as coisas que ele pensa, dizer sobre o que ele sente. Isso é favorecer com que ele também saia dessa situação. E lembrar, gente, que ninguém é vítima de bullying até morrer. Tá bem? Eles passam, são estados. Eu já fui vítima, eu posso já ter sido autora de bullying, posso já ter sido espectadora, posso já ter sido vítima. Cada um de nós já passou por essas situações. Então, desde que a gente haja, eles podem sair dessa situação, tá bem? Então, a gente precisa ter calma e procurar ajuda. Isso sim. E o colégio o colégio sabe que tem ações que ele vai ter que fazer, que, por exemplo, são diferentes de um conflito comum. Um conflito, quando dois se batem, eu consigo resolver um colocando na frente do outro, eu consigo fazer num círculo restaurativo, eu consigo resolver numa assembleia, mas bullying eu não ponho um na frente do outro. Não. Eu sempre, primeiro, individualizo, faço várias sessões, tenho várias outras formas de tratar até juntar. E olha lá se vai juntar algum dia. Porque pode ser até que a vítima nem queira juntar. De repente ele fala, não quero mais. Ele já está fortalecido bastante para quando o outro vier agredir, ele falar, o que você disser para mim, estou pouco ligando para o que você fala. Não é? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Luciene, dentro do que você falou das ciências humanas, né, e a gente vivendo toda essa realidade do século XXI, com tecnologias, transhumanismos, enfim, tantas coisas que vêm por aí que a gente nem sabe denominar ainda, como que, assim, dentro desses 20 anos, em tese, 15 anos que a gente tem de audiência dessas crianças, porque elas, cada dia vai ficando menor a audiência que eles nos dão para nos ouvir, para compartilhar conosco, né, o dia a dia, como que a gente pode fortalecer esse indivíduo? E uma outra coisa que a gente vem ouvindo bastante, assim, aparece muito, né, nessas redes sociais, sobre os 4 temperamentos, que seria uma forma de você conhecer um pouco mais o temperamento dos seus filhos, se eles são mais sanguíneos, são mais coléricos. Eu tenho lido alguma coisa nesse sentido, até para que eu possa conhecer, e a gente possa conhecer em casa também, qual é o temperamento dessa criança, como essa criança age dentro da escola, considerando as várias possibilidades que elas têm de agir no coletivo. Bom, eu esqueci seu nome. Alessandra. Alessandra, eu acho que a gente vive num mundo tão difícil, você tem razão, e em que a gente tem tão pouco tempo, tanto de quantidade quanto de qualidade com os nossos filhos, não é? Que a gente quase não vê passar, porque a nossa realidade
de trabalhar muito, acho que a minha é a de vocês também, de trabalhar o dia inteiro, de ter pouquíssimo tempo de conversar com o filho. Filho, tá tudo bem, é desse jeito que a gente conversou aí, né, por WhatsApp, e de ver passar. Quando a gente vê, eles crescem, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar todos os momentos que a gente pode e aproveitar-se desses momentos significa estar presente, mediando esses conflitos, tendo oportunidades de reconhecer até os próprios limites da gente, que primeiro que culpa é uma coisa que a gente vai carregar para o resto da vida, que a gente nunca vai dar conta de estar com eles o tempo todo que a gente gostaria de estar, não é? Então, até porque mesmo que eu seja uma mãe, que eu tenha deixado o trabalho para ficar com os meus filhos, eu vou me culpar por outra coisa, então nunca vai ser suficiente. Então, acho que a gente vai ter que tentar, acho que o equilíbrio disso eu ter sempre na mente o tempo que eu puder dedicar aos meus filhos, o pequeno tempo que eu tiver ficar com eles, o tempo que eu estou estar com eles de fato, conversar o tempo possível. Vou falar o que eu faço, essa tentativa. Então eu trabalhei hoje a manhã inteira, o único jeito de eu ver o meu filho, eu cheguei ontem à noite da universidade, eu já vinha para cá, para São Paulo, hoje de manhã eu estava num seminário. Então o que eu fiz? Eu fui levá-lo para a escola, então fui com ele, ontem assisti o jogo do Palmeiras, e aí então fui de manhã levá-lo para a escola, quando volto para casa, e aí almoço. Para poder estar com ele, eu vou para cá, vou para a escola e vou levá-lo para o futebol, ele joga futebol. Então, neste tempo, eu falo, não, eu vou levá-lo para o futebol, para quê? Para nesse tempo eu poder ir com ele no carro. E aí, filho, como é que foi a aula? E tudo bem? E aí, comeu? E o que você vai fazer à noite? Como é que você vai fazer? A mamãe está indo para São Paulo, e que hora que você chega, mãe? Então, pelo menos essa troca. É isso, no mínimo, que eu tenho. Então, no dia, esse momento é o momento que eu vou viver. Quando ele era pequenininho, então o único dia que eu tinha para brincar com ele era o sábado. Então, o que eu podia fazer? Brincar com ele. Era brincar de massinha, era brincar de jogar futebol, era brincar de sentar no chão e jogar coisas, de brincar com os brinquedos móveis, com os brinquedos de Lego, de coisas. Ou seja, se permitir estar com eles neste momento. Agora, quanto a resolver conflitos, veja, eu acho que independente acho não como machismo, mas acho como independente do temperamento dos nossos filhos, eu não conheço essa nomeação que você está falando, mas independente dos nomes que se dá a esses temperamentos, há algo que as formas pelas quais as pessoas reagem aos conflitos, elas podem ser educadas, elas podem aprender formas mais elaboradas de resolver os seus conflitos. Basta que nós, então, as ajudemos. E ajudá-las significa dar a elas a possibilidade de pensar sobre eles, de tomar pequenas decisões, de dizer com palavras o que sentem. Porque quando elas explodem ou quando elas não explodem, é ruim da mesma forma. Porque quem explode dizendo o que é ruim, então quem explode com palavras, né, que xinga, chuta, bate, quebra, é tão ruim quanto quem não explode e guarda, e explode em dermatite, cistite, labirintite, lagartite, não sei o que tite, não é? Porque vai explodir de algum jeito. Então eu preciso de pessoas que transformem em palavras. E aí, Alessandra,
vamos lembrar de, eu não sei quem é que é esses autores que você está citando, eu vou lembrar daqueles que de fato, aqueles que entenderam do desenvolvimento humano, eu vou lembrar de um que é clássico, Winnicott. Ele vai dizer, quando uma criança é agressiva, quando ela agride, ou quando ela fala, quando ela brava, quando ela esbraveja, ou quando ela bate, quando ela chuta, quando ela quebra, isso é a dramatização de um mal maior, que é tão ruim dentro dela, que ela precisa pôr para fora. Em suas palavras, é a dramatização de um mal maior que é ruim demais para ser tolerado como tal. Isso significa o quê? Que eu preciso ajudar o meu filho a transformar em palavras. É por isso que quando o Gabriel fica bravo, eu digo para ele, como você pode dizer com outras palavras sem me agredir? Diga com palavras que sejam de diálogo, porque quando ele grita, eu também não me sinto bem. E ele diz, tá, mãe, tá. E ele faz assim mesmo. Puxa, eu tô cansado. Não, desculpa. Não, eu agora também, foi mal. Por quê? Porque ele aprende a dizer, aprende que não é só falar com palavras, mas é falar com palavras que também permitam ao outro se sentir acolhido. Porque não bastam palavras. Preciso escolher as palavras. Então, independente do temperamento das pessoas. Gente, a conversa está muito boa, mas está quase 9 horas e a gente amanhã trabalha, que ainda é quinta-feira e a gente vai sextar, né? Então a gente precisa. Mas eu queria fazer só uma última provocação, se você me permite. Eu acredito que muitos pais aqui, né, como já foi falado em diversas vezes aqui na nossa conversa, a questão da convivência, porque para você conviver você precisa estar em contato com o outro. Quando a gente vai convivendo, a gente vai entrar em contato com o outro, acontecem os conflitos, acontece também as coisas boas, laços de amizades são feitos. Então, é na convivência que a gente vai, né, aprendendo. Mas nessa geração, principalmente, que saiu de uma pandemia, que muitas vezes ficaram isolados, que ficaram na frente do computador, e daí a minha provocação é, a gente pode pensar ou falar em uma convivência através de redes sociais, uma convivência à distância? Boa, Frei. Eu vou falar difícil, mas vocês vão me entender e depois eu facilito. Não dá para dizer que não haverá uma diferença no comportamento dos nossos tataranetos. Talvez a gente não veja, claro, lógico, mas porque não tem como não modificar. Vejam, se vocês pegarem um simples fato, vocês já viram, e isso é fato explicado por qualquer que seja a antropologia, a sociologia, a filosofia, qualquer das ciências humanas e mesmo as ciências biológicas vão explicar como é que eu posso dizer, a influência do ambiente ou das oportunidades do ambiente incidindo sobre o organismo humano, não é? Então, assim, mudando a espécie, tá certo? Então, a gente não tem ainda, Frei, uma resposta de qual vai ser essa, de como é que os nossos tataranetos vão se comportar. A gente já sabe, por exemplo, que nós vamos ser todos corcundas, vocês já perceberam? Não é? Porque a humanidade está se curvando, ou seja, isso é fato, né? Então, que eles serão corcundas, isso a gente já sabe, tá bem?
Isso é fato, né? Não se discute. Agora, do ponto de vista psicológico, que tipo de relações esse tipo de relações vão causar, a gente ainda não tem como ter certeza, porque elas vão causar, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Agora, facilitando essa conversa, as redes sociais, elas são, na verdade, elas começaram a ser extensão da vida física, certo? Mas elas passaram muito mais rápido, potencializadas pela pandemia, não por causa da pandemia. A pandemia só adiantou o que era efeito, o que seria inevitável, tá bem? Como inevitável foi chegar à Lua, tá bem? Inevitável, certo? Inevitável que a gente chegasse nisso. Mas a pandemia adiantou. Adiantou que as redes sociais, ou esse movimento que a gente faz nas plataformas digitais, ela não fosse mais extensão da vida física, fosse a própria, das relações físicas, vamos dizer assim, mas fosse a própria vida. Porque, na verdade, e a gente precisa entender de uma vez por todas, e isso tem a ver com o comportamento, e inclusive, Frei, porque a sua pergunta é boa, com a regulação deste comportamento, que tem a ver com isso que nós estamos sofrendo, desses malditos ataques que têm sido feitos às escolas, tá bem? Que é como nós nos comportamos nas redes sociais e nas plataformas digitais, é exatamente como nós somos, tá certo? Porque o que nós curtimos é o que nós admiramos. E os valores que nós elegemos. Quem nós seguimos é quem nós escolhemos. E o que nós dizemos e o que nós fazemos na internet precisa ser, portanto, responsabilizado. Eis porque uma regulação das plataformas digitais é tão importante. Porque senão continuaremos a ter pessoas jovens de 17 a 25 anos, porque pedofilia, quando vocês imaginam, eu pelo menos quando imagino um pedófilo, imagino um gordo barrigudo, né? Com velho, né? E não é que existe? Claro que sim. Mas o pedófilo dos nossos filhos e pais, mães das nossas filhas, é o garoto de 17 anos. É o de 25, tá? É o de 25 anos. Que se acha no direito de chamar sua filha de puta. Tá bom? Porque é machista, porque é misógino, porque é violento. E na internet ele pode. Porque se ele te falar alguma violência aqui, você vai lá na primeira delegacia que tiver aqui e faz um BO contra ele. E ele é responsabilizado. Mas na internet nada acontece. Então, Frei, enquanto nós não pensarmos sobre isso, os nossos filhos correm risco. E isso, eu não estou fazendo propaganda nenhuma política, nenhuma propaganda partidária. Eu estou falando de ciência. É só isso.
eu esqueci de contar quando eu comecei falando dos títulos da Lu, que além de todos eles, que eu acho que não tem valor nenhum, quando a gente olha para o coração dela. Né? Então, acho que vocês estão conhecendo um pouquinho essa pessoa encantadora, que nos instiga, acho que é uma inspiração, que nos instiga, pelo menos eu espero que vocês saiam daqui hoje tocados e motivados assim, a buscarem conhecer um pouco mais, não só as pesquisas que ela e todo o grupo realizam, mas a entenderem um pouco mais a importância, né, de nos fortalecermos, de buscarmos um embasamento teórico, né, para colocarmos isso no nosso dia a dia, na nossa prática. Então, obrigada por esse coração grande, obrigada por compartilhar o seu conhecimento e essa generosidade de nos ajudarmos, né, de nos dar aí a possibilidade de chegarmos amanhã no nosso, né, na nossa prática, na sala de aula, dentro de casa agora, quando voltarmos, e queremos melhorar, né? Então, muito obrigada. Acabou, gente. A gente agradece assim imensamente a presença de vocês. Eu tô realmente muito emocionada, porque é muito gostoso até essa hora ver esse salão cheio e com pessoas tão interessadas, né, Frei? Então, muito obrigada. Fica aqui o nosso muito obrigado. Eu também agradeço, né? A Mari fez toda essa ponte para que a Lu estivesse aqui, né, conosco. Né? E também quero avisar que antes de sair, ainda temos biscoitinho, café, temos os livros ali, né, fruto de muita pesquisa, fruto de muito conhecimento, né, que vale a pena a gente também dar uma olhada, porque dá para a gente se fortificar e fortalecer também enquanto família. Então agradeço a cada um de vocês a presença e que todos vocês tenham uma boa noite e muito obrigado, Lu, por estar aqui e no programa da Sala de Palmas.